Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça de toda mulher é o e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse raspada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou raspado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher provém do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter o cabelo comprido, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto, mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. O que você acha? Nós do século XXI, como que a gente lê isso? Pode arrancar, tá? Esse é o 1 Coríntios 11 e 16. Na verdade, o que ele fala mais é sobre honra, né? De orar, mais do que assim. O que é cobrir a cabeça? É ter uma autoridade sobre si. Reconhecer que existe sobre você uma autoridade. E o que é raspar a cabeça? Por que o homem não tem que conhecer? Essa pergunta deve se fazer o texto. E o que é raspar a cabeça? A lógica que eu entendi é o seguinte: Pensa bem no que você vai a falar. mulher deve autoridade, o homem tem autoridade sobre a mulher, Pensa bem no que você vai falar. e o Jesus tem autoridade sobre o homem, e Deus tem autoridade sobre Jesus. Essa é a cadeia de autoridade. Isso, a hierarquia famosa. A cobertura do véu é uma simbologia de uma autoridade. Então, como a mulher está sob a autoridade, ela usa véu para demonstrar a autoridade, que ela não pode orar sem autoridade. O que é raspar a cabeça? Por que a mulher que ora sem o véu deve raspar a cabeça? Porque ela não está se submetendo à autoridade. É uma mulher prostituta. As prostitutas e as adúlteras nessa época raspavam a cabeça. Então está dizendo, se você. Eu não sei se espontaneamente ou faziam isso nelas, mas se você não usa o véu, então você se iguala a uma prostituta, uma adúltera. Tudo bem, agora qual que é a sua versão? Não, que a minha. Você tem uma versão melhor que essa. Qual é? Não, até Raspar a cabeça não é alguma coisa assim vergonhosa, por isso, É né? a adúltera e a prostituta. É vergonha da vergonha. É o reconhecimento social de que. E como que a gente pode, nós. Vocês se lembram do que a gente falou semana passada? Todo mundo aqui, nós passamos um texto de 1 a 10 e tentamos trabalhar o texto. À luz do. A gente pode pegar esse texto isolado e ler esse texto isolado. E aí não tem saída, é isso mesmo. Tem uma hierarquia
estabelecida, Deus, Cristo, o homem e a mulher, e cumpra-se, né? Não tem saída. A mulher então tem que usar o véu porque ela, usando o português claro, ela toma voada de tudo quanto é lado. Então o homem não precisa usar véu porque ele ainda tem para onde bater. A mulher não tem para onde correr, usa véu e fica quieta. Bate nos filhos. Só se tiver cachorro. Colocar no filho. Não, se for filha, né? Se for filho. Agora, à luz de tudo que a gente ouviu, tem saída para esse texto? Bom, o amor, né? E aí, como que eu saio? Então, na verdade, assim, vamos tentar. Ó, que eu estou sendo democrático, hein? Vamos tentar, já esse assunto tem que ser resolvido. Devagarzinho. Se a lei após Jesus, isso tem a ver com lei, autoridade, é a graça, é o amor, a gente não tem que se submeter a outra forma de vida, né? Não é assim, vamos dizer assim, se existir uma lei que deveria ser obedecida. Quando veio Jesus, essa lei veio Jesus. Não, mas eu acho que tem a ver, eu acho que a primeira leitura mesmo é uma questão do amor. Eu acho que se você quiser estar submetido a alguém e isso for por amor, a leitura que você vai ter, por exemplo, do homem para com a mulher, ainda que seu autoridade, ele acho que tem muito a ver com aquela história de falar, olha, você consegue matar uma pessoa que você ama? Não. Você consegue impor autoridade, quer dizer, pressão? Autoridade burra, né? Autoridade de escravo, vai. De escravo. Então, como que você, tendo amor, você faz esse tipo de autoridade, exerce esse tipo de pressão sobre a sua mulher? Não. Então, uma brincadeira é aquela história de que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? Tipo, o homem é que dirige, mas a mulher é que bota você pra olhar para onde está. Então, é uma brincadeira, mas acho que essa é uma leitura interessante. Se você tem a mesma relação daquela história, como é que você mata alguém amando? Não é. Então, o único meio que eu enxergo que é essa história, que quando veio depois de Jesus, acabou-se as leis e você tem uma nova lei, uma única lei que é o amor. E daí, a partir daí, então, você pode ser autoridade, mas amando não exerce essa opressão, né? Você faz por amor. Que é autoridade. Não consigo. Estou pensando naquela coisa da autoridade. E a autoridade? Mas aí está dizendo, a mulher não tem que usar o véu como símbolo de uma autoridade que está se mantendo. Agora, o homem não precisa de autoridade, não precisa de véu porque não tem autoridade. Não. Quer dizer, ele tem autoridade própria. Não, eu acho que não. Eu acho que o que está falando é que sobre o homem tem a autoridade de Deus. E por que ele não usa véu? Porque ele não usa véu? Que ele usa véu, que ele tem que se cumprir, é a mulher que tem que cumprir. Essa é a discussão. Por que a mulher tem que cumprir o homem, não? A mulher tem que se cobrir como sinal de autoridade. A autoridade de quem? Do homem sobre ela. Agora, o homem não precisa se cobrir. Não, porque eu acho que aí... Porque quem escreveu foi o Paulo, não foi a Maria. Se fosse a Maria, ela não escrevia isso. Essa é uma das questões. Fala sério. Não, Marcos, eu acho que tem a questão do véu da mulher, é uma coisa mais física, vai. E a autoridade sobre o homem é uma autoridade mais espiritual. Não me parece ser nada espiritual aqui, porque Deus é o cabeça de Cristo, Cristo do homem é o homem da mulher, mas você, a cabeça da sua mulher não é a sua cabeça, não está usado fisicamente em cima de você. Então não está falando nada de físico, está falando de todo o ambiente espiritual. De Deus até a mulher, existe uma cadeia aí espiritual de autoridade que pese que ele está falando aqui. E a cabeça é uma cabeça espiritual. Então, o homem é a imagem e a glória de Deus. E a mulher é a imagem e a glória de quem? Do homem. O homem, porque ela E bem assim.
Mas olha, tem uma leitura Nem que também aprenda, ocorrendo aqui que eu acho uma coisa legal. Ué, mesma coisa, Jesus não tem todo o poder sobre nós, mas ele não exerce essa pressão sobre nós. Ele ama. É a mesma relação que nós temos que ter com a mulher. A gente não tem autoridade sobre a mulher, mas nós temos que ter a mesma leitura. Quer dizer, da mesma forma que Jesus nos ama, nós temos que amar a mulher. Então não é porque ele tem autoridade sobre mim, é que ele vai exercer opressão, né? Ele vai fazer o quê? Tem autoridade e ama em vez de oprimir. Não é isso? Não é uma boa analogia? Agora, as muçulmanas usam aquele véu porque é o mesmo princípio, né? De autoridade do homem sobre a mulher. Talvez seja. Nossa, acho que olha isso. Só o marido dela que pode ver, assim, sem véu. Elas só podem na intimidade. Será que discutir um texto desse tem sentido, digo, no século XXI? Porque eu não vejo muito sentido nessa coisa. Mas o que não vejo sentido? Porque na verdade ele escreveu em cima de fatos que ocorreram naquela época. É a mesma coisa que a igreja proíbe qualquer anticoncepcional, qualquer uso preservativo, ou qualquer hoje no século XXI você não admite isso. Naquela época, você não podia ter qualquer prevenção, né, contra a vida. E aqui, da mesma forma, aqui eles. Aqui chegou para Mateus, foi isso? Paulo aos Coríntios. Carrega essa carga cultural da época. O Paulo ele acredita piamente em toda essa criação do ser humano, né? Deus criou o homem e depois do homem veio a mulher. Então ele acredita realmente nessa hierarquia natural das coisas, que a mulher tem que conhecer o homem. Se for falar com um ser superior ao homem, ela teria que usar mais uma proteção, talvez. Com o homem ela falaria só sem o véu, porque seria uma relação mais direta. Mas se for falar com o Deus Todo-Poderoso da época, o Pai de todos, como um sinal de submissão, além do cabelo, vai ter que usar o véu também. Essa é outra leitura. Você vê que ele acaba de inaugurar uma outra possibilidade que não é tua. A diferença aqui, para mim, é o seguinte: ele é mais protestante reformado, pelo menos nos últimos 3 anos, e você é um cara, como você falou semana passada, eu não creio mais em nada, eu não creio em bruxas, né? Então, você parte de uma cabeça secularizada e olha o texto como o Ari olhava 3 anos atrás. Olhava o texto e desconfiando do texto. O Ari, como um bom reformado protestante, ele olha o texto com a seguinte cabeça: o texto é verdadeiro. Agora eu preciso descobrir como aplicar a verdade na minha vida. Você desconfia do texto. Que é uma outra possibilidade, não é uma possibilidade errada. É uma outra possibilidade. E eu gostaria que a discussão fosse exatamente dentro desse sentido. Por quê? Porque se o Ari estiver certo, as mulheres do nosso grupo, semana que vem, vão ter que usar o véu. Ou então vamos andar em pecado. Se o Ari estiver errado e ele estiver certo, a gente tem um outro problema. Como que a gente descobre que o texto é verdadeiro e como que o texto é verdadeiro? Não, mas a minha leitura é o seguinte, que nós temos que ter o amor. Então, por exemplo, por amor, eu não vou exercer pressão sobre a Cíntia, e eu entendo que todas as leis caíram quando veio Jesus, então você não tem que seguir essa lei, você tem que seguir a lei do amor. Essa é a minha leitura. Então, se eu estou certo, ninguém vai me véu aqui. Mas Paulo já escreve para uma igreja que festeja a morte de Cristo. Logo em seguida ele vai falar da ceia. E a ceia é exatamente a festa da morte e ressurreição. Portanto, eles já estão debaixo da lei do amor. E debaixo da lei do amor, ele fala: mulher, usa véu quando você tiver que falar no meio da igreja ou orar. Debaixo da lei do amor. Ele já está dizendo: opa, isso me parece
pouco plausível para o século XXI. Eu acredito na lei do amor, vamos captar a lei do amor, eu acredito. Mas não acredito nessa hierarquia de que o homem é o cabeça da mulher. Você está fazendo, não, eu acredito na hierarquia, mas vou exercer essa hierarquia em amor. Ele está falando, esquece a hierarquia e vamos só ficar com amor. Porque eu desconfio que o texto foi ultrapassado no tempo. Você fala, não, o texto não está ultrapassado, eu só preciso reinterpretar à luz de uma nova possibilidade. É isso que eu estou instigando os dois para quebrar pau lá. Você falou, só para avalizar o que você está dizendo, que eu nunca desconfio que isso. Eu tenho que entender como é que isso está aí, porque a grande graça da história é que tudo isso que está aí aplica hoje. Não pode aplicar só lá. Se não aplicar lá, rasga o negócio. A minha cabeça rasgou essa e fica. Faço se ninguém me mostrar alguma luz, então é um rasgo. Eu não consigo interpretar. A minha melhor interpretação é essa questão de que você tem a vez. Se ele está fazendo isso depois de Jesus, você está dizendo isso ainda existe em leis depois de Jesus, então a única lei que eu entendo que existe depois de Jesus é a lei do amor. E aí a mesma relação que Cristo passa para nós, no sentido de, eu tenho autoridade sobre mim, mas ele não me oprime no sentido, você tem que usar véu, você tem que fazer, raspar a cabeça se você for adúltero ou o que for. Então, se ele não está fazendo isso para mim, o que eu vou fazer para ela? É a mesma relação de amor. Agora em cima do que você fala, quando a gente vê o texto anterior, eu tenho uma terceira posição. E aqui diz, olha, você tem liberdade para comer qualquer coisa, mas se um cara vai se escandalizar se ver qualquer negócio, O outro da memória está lá embaixo. não é isso, esse texto anterior aqui. Aí, aqui está falando, cita isso, porque as pessoas ainda estão dando uma tremenda importância para isso. Porque se você infringir isso, vai dar nó na cabeça dos caras. Então, para não dar nó, ainda caminhe nisso, apesar de não ser, de você ter a liberdade que eu submeti. Acho que vocês viram semana passada. A gente está na liberdade, a gente está fora desses padrões, mas ainda façam para não destoar. Aí você aproximou o Ari dele. A sua posição, que é a que eu gostaria de pegar, é exatamente essa. Que, principalmente ele, assim, como exemplo, para quebrar o problema, concordo, mas ele está tomando esse pedacinho do texto isoladamente e está fazendo uma leitura e falando isoladamente, eu não consigo entender uma mulher no século XXI numa estrutura hierárquica e, além disso, usando véu. O Ari está falando ainda, mais ou menos, eu estou vendo esse texto, estou falando, a hierarquia existe, só que ela tem que ser reinterpretada à luz de uma lei do amor. E você está falando, a hierarquia só existe como meio histórico, porque as pessoas estavam há 2000 anos atrás numa sociedade hierarquizada. E, portanto, como a igreja está no meio dessa sociedade, vamos nos comportar socialmente, vamos entender que a gente também tem algumas respostas a dar com os nossos interlocutores, ainda que isso não tenha a mínima importância para nós, porque é algo que vale a lei do amor. Mas, dentro da lei do amor, eu preciso entender que se minha mulher não usar véu, as pessoas vão falar é gozona. Já estamos numa terceira alternativa. Percebe? Eu estou tentando para a gente aprender um pouco a olhar o texto e estranhar o texto. Mas ao mesmo tempo que eu estranho o texto, eu queria fazer um exercício de não descartar não rasgar o texto. E falar, espera aí, vamos com calma nesse texto. Se eu pegar o texto isoladamente, eu rasgo. Eu sou um deles. Não, vamos pular, olha gente, vamos pular de 1 a 16 e vamos para o 17, porque é mais fácil explicar.
Mas eu estou nesse exercício. Bom, será que tem alguma validade? Aí a gente precisa, a partir dessas três hipóteses, falar. Hipótese 1, vamos cortar o texto fora. Hipótese 2, vamos manter a hierarquia e vamos reinterpretar a hierarquia à luz do século XXI. Hipótese 3, vamos pensar o texto à luz da graça e ao mesmo tempo da historicidade da graça. E aí, nessa terceira hipótese, que é a minha, pessoalmente, é como eu recoloco isso no século XXI. E como eu posso entender a historicidade da graça quando nós já não usamos véu há 200 anos. Né? E aí, como que eu posso então reinterpretar isso à luz de uma vida cristã que nós não usamos véu, mas nós temos outras situações que nós temos que viver. Não adianta eu aqui ser crente comunista hoje em dia. Né? Tem gente que lê a Bíblia à luz de Marx. Mas, pô, no século XXI, quem faz isso não existe. Né? Como que eu faço no mundo capitalista de consumo, uma sociedade absolutamente erotizada do corpo, ser igreja? É essa situação que a gente está vivendo hoje. Porque se eu pegar, olha, esses dias, você vai esquentando, depois eu passo a palavra de novo. Existe em Atos 2 um exemplo clássico, quando a igreja recebe o Espírito Santo, o que é a primeira coisa que os irmãos fazem? Eles se reúnem e aí uns estão passando fome, outros estão bem de vida. Quem está bem de vida, o que faz? Vende a sua casa, pega a grana, põe na mão dos apóstolos e eles distribuem para os pobres. Distribuem para todo mundo igualmente. Isso há 2000 anos atrás. Se eu ler esse texto hoje, eu falo, não consigo. Aí eu posso viver um dilema grave, que é o dilema de não cumprir o texto bíblico. Eu não estou falando aqui de sexo fora do casamento, uso de preservativo, estou falando uma coisa que fere frontalmente a nossa cultura do século XXI, que é uma cultura capitalista de consumo. Eu não posso trazer uma mensagem e pregar aqui, principalmente para esse grupo, olha, moçada, vamos vender o patrimônio, porque 90% da população brasileira ganha menos do que, sei lá, 4 salários mínimos. Não pega. Então ele tem que reter. Ele, no século I, vivia numa sociedade onde as mulheres usavam véu. Então eu tenho que entender como que eu processo uma igreja em que vive numa sociedade com seus costumes. Eu começaria a ler aqui, antes do versículo 1, versículo 2, que ele fala: e retendes as tradições. Vocês têm retido as tradições. Que tradição são essas? Podemos falar de umas tradições religiosas, mas nós podemos também falar das tradições sociais daquela época. E aí, pensando nas tradições sociais daquela época, perceberam alguns costumes. Só que essa leitura, aí que é a segunda parte do nosso exercício, a gente tem outros problemas com esse negócio de tradição. Por exemplo, o homossexualismo. Quando a gente entra na esfera do sexo, há um tabu muito forte no meio da igreja quanto aos pecados relativos ao sexo. Nós aceitamos qualquer relação sexual, desde que seja monogâmica e heterossexual. Não é verdade? Agora vamos pensar. Estou fazendo um exercício muito extremado, muito fronteiriço, mas é um exercício que nos choca hoje nos novos dilemas do século XXI. Vamos pensar que essas relações, estou pensando que é um exercício, não estou falando que é assim. Vamos pensar que no século XXI as relações homossexuais, heterossexuais e monogâmicas não são mais a maioria. Existem outras formas de relacionamento. Se eu pensar isso como uma tradição, como que eu reincorporo isso na igreja? Nós aceitamos você casado com a Cíntia, e a Cíntia casada com você, não tem problema. Mas imagina que um dia você sai do armário e você chega com o Ricardão aqui. E eu tô olhando aqui.
eu usei um péssimo exemplo, mas tudo bem. O Ricardão, e eu estou lendo aqui, olha, você tem que reter as tradições. E você está com seu namorado. A mesma coisa dentro desse conceito do véu. Eu estou pegando o véu como um exemplo sociocultural histórico e estou pegando o homossexualismo como outro exemplo. É possível? Eu não sei se é possível. Só estou falando, hoje em dia rola, tem igrejas que são voltadas para homossexuais. E não dá para falar que o homossexual não é cristão, né? Então pode falar que não tem uma experiência com Deus, isso, não tem uma experiência com Deus, que Deus não fala com ele, que eles não conseguem. Será? Outro dia o médico comentou, o cara chegou para ele, puxa, também você acha legal, eu preciso conversar com você, porque eu sou homossexual, e, sabe, o que você faz? Você manda o cara andar porque não está dentro dos conformes, você trata como inferior aqui, como... Não, eu sei, mas Saiu do armário também. Mas sabe, saiu do armário. é um negócio de É o teu sair do futuro armário. namorado. Não, eu digo o seguinte, não, a pergunta que foi Como a igreja Não, tratou o assunto. como a igreja tratou. Um tempo atrás nós falamos sobre esse assunto na igreja. Eu me lembro uma vez que a pessoa não foi muito bem, tipo, quase. Não teve uma vez? Eu lembro que a pessoa não era muito bem-vinda, né? É mais fácil botar pra fora, né? Era. Por quê? Porque a lei do amor não estava subalterna à lei das hierarquias eclesiásticas. Percebe? A gente fala na lei do amor, e nós estamos batendo em Coríntios em cima da lei do amor, mas ela tem consequências muito drásticas, que é eu aceitar esse diferente, absolutamente diferente, como uma possibilidade de chamá-lo de irmão. Porque ele não é melhor do que eu em termos da luz do texto. Ou eu faço como ele, esse texto não se aplica, eu arranco fora esse pedacinho. Ou então eu pego esse texto, subordino a lei da graça e penso historicamente, que é o exercício dela. E falo, opa, então à luz da graça eu tenho que ser carinhoso até com Paulo, falar, pô, Paulo escreveu uma coisa que hoje não se aplica. Mas a não aplicação dele me traz uma consequência de pensar nas aplicações que eu estou tendo hoje em dia na minha vida e que eu estou tendo que subordinar minha vida a um fator histórico, a uma vivência cristã dentro da minha própria história. E não ficar pensando num cristianismo idealizado, de relações ideais, de um mundo fantasmagórico e falar, bom, eu estou correndo para esse mundo que não existe. Outra coisa é pensar como Paulo, bom, o mundo que eu vivo é esse, caramba. E as relações se formam dessa forma no meu mundo. Mas não quer dizer que isso eternizou. Significa simplesmente que isso é do mundo de Paulo. Mas me traz, eu acho, que me traz uma lição, que é isso daí. No meu mundo de hoje, a sociedade de consumo, como a gente está dizendo hoje, não existia 2000 anos atrás. Seria uma aberração uma sociedade como a nossa. Talvez ele metesse o pau aqui e nós vivemos tranquilamente. Eles vendiam, não tinham Land Rovers, porque quem tinha Land Rover comprava e andava de bicicleta. Nessa sociedade aqui era inadmissível você era um cara que não podia viver na igreja, mas hoje você vive na igreja e a gente fala, legal. E que bênção, né? Porque E achamos possibilidades. Não tem culpa nesse processo. Não, eu digo, para a própria igreja, as pessoas que têm dinheiro são uma bênção, né? Que podem ajudar a própria igreja, podem abrir possibilidades, quer dizer, cada um na sua. Nós vivemos uma outra história de igreja. Mas aí tem aqui um texto muito importante mesmo, é esse, da questão de você uma consequência, né? Que é não julgueis, é isso. Quer dizer, aceita todos os processos. E aí a gente
pelo menos é a minha leitura com essa questão, vamos supor, do homossexualismo dentro da igreja. Eu não preciso praticar, mas eu também não preciso excluir. Eu não quero julgar. Entendeu? O cara é homossexual, não é dele. O amor tem que existir da mesma forma. Essa é a leitura que eu acho que é para você não ter nenhum tipo de preconceito sempre, né? E agora essa colocação que você falou aqui, você pensar que tem coisas na Bíblia que elas não são praticáveis, eu prefiro enxergar que tem alguma melhor solução. Não, o que eu quero dizer não é que não sejam praticáveis, elas precisam ser olhadas também à luz de duas histórias que estão rolando em paralelo. A história desse povo que está vivendo em 1930 anos atrás e à luz da nossa história. São duas coisas que estão em paralelo e que, se eu pegar essa... Porque uma tendência nossa, da igreja, é criar um paraíso. Que paraíso que a gente cria? É o paraíso dessa primeira igreja que vivia todo mundo feliz, todo mundo se doando, um vendia coisa, o outro não sei o quê, tudo mais ou menos harmoniosamente. E a gente fica hoje no século XXI falando, pô, por que a gente não consegue? A gente fica numa tensão frontal. Outra coisa é entender, existe aqui dentro princípios ou valores que são aplicáveis a nós. Por que eles vendiam as coisas? Por que eles vendiam? Tem que entender não o que eles faziam, não é o ato em si. O ato representa apenas um valor histórico, mas apresentar o motivo desse ato. Se eu conseguir pegar o motivo desse ato, talvez esse motivo aplique a mim. Eu estou tentando enxergar aqui o motivo de Paulo é esse, o capítulo anterior. Olha, todas as coisas me são listas. Ele começa ali, capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todos me são listas, mas nem todos edificam. Então ele está preocupado com a edificação de um grupo de pessoas que andem na presença de Deus. E ele fala, tudo é lícito. Você pode fazer o que? Tudo é lícito, traduz. Você pode fazer o que você quiser na vida, não tem lei. Aí ele vem, mas existe uma outra coisa aqui, que é o amor, que é a graça. Você tem que olhar o próximo, entender as necessidades do próximo, entender as demandas do próximo e se relacionar enquanto próximo desse cara. Tudo é lícito, mas em amor, não por lei. Agora ele vem e fala, mulher, usa véu. Você fala, pô, ele já inventou uma lei. Num dado momento ele está falando, você pode fazer o que você quiser. Eu posso fazer o que quiser, não uso véu. Eu oro como eu quero. Agora ele cria uma lei aqui. Usa véu, se submeta ao seu marido. O seu marido está superior a você. Ainda que o superior ame e não se tiranize, ele está superior. Inventou o superior, inventou uma lei. Isso não tem saída. E como que eu caso com isso? Caso porque ele está falando de tradições. Tradições está falando de história, está falando de ponto. Como que eu saio disso? Pensar que eu também tenho tradições. Nós não somos uma sociedade sem tradição. Nós falamos português, por exemplo. Nós não falamos grego, não falamos tupi-guarani. Nós respeitamos uma série de leis, respeitamos uma série de normas de relacionamento comum. Nós respeitamos uma série de tradições. Isso tem que ser enxergado à luz de tradição. Tradição é o seguinte, como que a gente faz a nossa reunião? Nossa reunião começa com um bate-papo furado, come. Num dado momento do fala, pastor, vamos falar? Vamos, né? Aí a gente começa, eu falo, não deixo ninguém falar. Isso é uma tradição nossa. Nós inventamos esse jeito. Se alguém aqui vier mudar a nossa tradição, a primeira coisa que vai acontecer é um desconforto. Posso chamar minha irmã? Opa! Se a gente cantar no meio da cantar, cria um desconforto, porque não faz parte da nossa tradição. Paulo está chamando a tradição. A tradição é como os relacionamentos se dão dentro da sua própria história. Nós temos que chamar outras tradições. Eu estou entendendo desse jeito. Estou tentando trabalhar os três vieses e... Mas você sabe que eu acho assim, que as comunidades em geral, elas gostam de ser identificadas. E esse negócio de usar véu, até hoje tem algumas comunidades
que querem ser identificadas de alguma forma por essa religiosidade de alguns ritos e tudo, e eles usam véus até hoje, mulheres que não cortam o cabelo, aquela coisa. Os judeus usam o kippá, que também é um símbolo de submissão a Deus, do homem, né? Então, quer dizer, eu vejo mais como Paulo querendo dar novamente uma identidade para uma comunidade, entendeu? Que já era típico deles, e então ele falou isso. Agora, essa questão da submissão da mulher, ele ainda resgatou um passado aí, onde realmente as mulheres no Velho Testamento tratavam seus maridos de senhores. Elas eram quase que umas serviçais dos caras. Então, ele tem esse ranço, ele tem isso. Agora, o que adianta você colocar um kippá, um véu, e por dentro você não sentir aquilo que você quer expressar? Então, para mim, é só uma questão assim que eu vejo nesse texto. Então, mesmo nessa questão, que eu concordo, na questão da identidade total, ela é temporal. Marcos, antes de ler como uma revelação divina, o qual, porque o nosso perigo é pegar esse texto e falar, isso é uma revelação divina. Como revelação, vale para 2000 anos atrás e vale para hoje. Então, nós todos estamos errados. Primeira constatação, o nosso grupo está se organizando de forma errada, porque a Esther acabou de falar. E a mulher não fala. Todas vocês estão sem véu. Mulher não entra na reunião sem véu. Portanto, nós estamos em pecado. Outra coisa é identificar isso como uma possibilidade de identidade grupal para um grupo que vivia 2000 anos atrás. Mas que nós podemos valorizar isso hoje como possibilidade da gente ter a nossa própria identidade, mas dentro da nossa própria história. Não adianta a gente criar, sabe aqueles, como chama? Aqueles fazendeiros americanos, eu gosto, como chama Amish. Os Amish. Quem são esses caras? Em 1500, 1400, com a reforma protestante, que é 1500 mais ou menos, alguns grupos se negaram a se movimentar pela história, ou seja, as novas tecnologias, as novas formas de relacionamento humano foram acontecendo, e aqueles grupos foram se fechando e mantendo as tradições históricas do ano de 1500, 1600, ou seja, eles só andam de carroça, eles não usam luz elétrica, eles só constroem coisas de madeira, as mulheres usam véu na cabeça, eles não usam prego de madeira, só prego de aço, só usam prego de madeira. Toda uma cultura apegada a uma tradição. Nós continuamos existindo. Então, se nós formos sinceros na nossa fé nisso daqui, eu tenho que me converter aos Amish, porque eles estão certos. Eles pararam no tempo. Nós não usamos celular, andamos de carro, moramos em apartamento feito de concreto, aço, não sei mais o que. Por quê? Para nós isso é até absurdo usar esses exemplos. Exemplo banal. Andar de carro, é lógico que eu ando de carro. Vai falar para um Amish que ele pode andar de carro, ele fala, não posso, porque eu estarei entrando em pecado. Tudo bem, eu acho que vencida a etapa de usar o véu por ser uma tradição lá na época, eu quero voltar ao esquema passado aí. Na verdade eu ia falar exatamente isso. Então, existe a possibilidade. Estou tentando salvar a minha autoridade aqui. Então, de costas na filmagem, de sentadinho, tudo bem. Então, a questão do véu eu acho que tá super fácil da gente entender, né? Agora, você não acha. Não, peraí, deixa eu quero dizer, eu não acho que está super fácil, não. Não, para mim tá. Essa questão do véu, eu acho que também não dá para encaixar. Você quer pôr véu na Cíntia, tem pano de prata aí pra gente. Já tem que sair daqui quando vocês vão tomar. Isso aqui não vai ser conceituado. Então, mas descartando a questão do véu,
Vamos aí. Você acha que a questão, a hierarquia da autoridade também é cultural? Essa é a pergunta central aqui que eu estou tentando trabalhar exatamente dessa forma. Eu pessoalmente acho o seguinte, que toda hierarquia tem dentro dela uma questão de poder. Então, parênteses. Ele começa com a hierarquia de Deus para o homem, certo? Então, já temos uma hierarquia formada e eu acho que essa a gente não discute, né? Mas é Será? uma hierarquia com bases autoritárias. Tudo bem, Zé, mas é o que a Ari falou, a gente pode transferir essa mesma hierarquia não em bases autoritárias para o homem e para a mulher. É a linha que o Ari trouxe. É a autoridade com raiz no amor, não com a raiz na escravidão. Que é a autoridade de Deus para com o homem. Mas eu creio que Deus trata o homem e a o mulher homem muito também igual. tem mulher e Deus. Porque Cristo veio para salvar a humanidade. Ele não falou para salvar homens, Não, então, mulheres. mas aí a gente tem uma coisa concreta na mão, que é um Mas peso. e quem é homossexual? Ou é aquele que é dois sexos? Ele obedece a quem, então? Boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Pro Marcos. Para o Marcos. Vocês estão de Mas essa ninguém se falou. Essa você não ouviu ainda. Minha esposa. Essa você não combinou, Porque tem Ela tá se defendendo, cara. Ela tá se defendendo, lógico. Não, mas Se a mulher tem que obedecer, que o gay vai obedecer. Não, uma coisa que eu estava Essa pensando é o seguinte. patona. Uma coisa que eu estava pensando é o seguinte, eu acho que hoje a gente ainda traz muito dessa questão da autoridade. Eu acho que principalmente, não sei, a gente que tem alguma história na igreja, né? Porque isso é muito forte na igreja, né? Não é discutido isso, é um ponto pacífico. Então, eu estou pensando que a minha cabeça ainda tem muito esse peso, né? O que Tô é ponto pensando- pacífico? Na igreja é ponto pacífico que a mulher tem que ter ser submissa ao homem. Isley. Na igreja do pai dele, na nossa, na igreja. Isley, na igreja batista isso não é. Pode ser que na época isso tenha mudado, são mas obtusos, sim. há Esses 10 são anos obtusos. atrás tinha essa discussão? Eu acho que não tinha. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, daqui a 50 anos, que eu acho que a gente não vai ter mais esse histórico, né? Não vai mais ter isso, essa dúvida. Vai ser homem igual a mulher, talvez até a mulher mandando mais no homem, né? E então talvez pode ser, né? Seja uma Eu coisa. queria falar uma coisa. Não, eu queria entender o seguinte, vocês estão. Eu não entendi. O texto ele serve para os dias de hoje, não serve. Então, contudo, porque eu entendo toda a interpretação de vocês, mas isso não se aplica mais aos dias de hoje, é isso? Ou vocês estão tentando que isso Nesse se aplique? formato, não. Não, nesse formato não, mas talvez o motivo. Entendeu? Por que que Porque é evidente que ninguém vai usar véu. Isso está claro. Não é nem pelo véu, mas A questão da autoridade. é o que falou que Paulo andar de carro, naquela época você andava de carro, não é o objeto que está sendo levado em conta, mas justamente esse. A Quando você hierarquia. disse realmente o que era mulher, se você pegar 500 anos atrás, na época do descobrimento, você vê essas séries e tudo mais, as mulheres eram perfeitamente procriadoras de objetos. Agora você começa a imaginar o que era mulher há 2000 anos atrás. Eu acho que ela não tinha lugar nenhum. eu acho. Eu acho que talvez como animal, não dá para saber o que era há 2000 anos atrás. Né? Se era realmente, se há 500 anos você vê já um preconceito com a mulher. Falar assim, do escravo, né? Imagina, mais 1500 atrás. Quer dizer, agora, só voltando um pouco, porque é a sua opinião, né? Você não aplica esse O exercício que eu estou tentando fazer é o seguinte: a gente tenta preservar o texto,
texto na sua totalidade. A Bíblia, vai. A Bíblia na sua totalidade. Agora, ela nos apresenta uma série de problemas muito sérios, que são exatamente esses problemas de falar, isso daqui eu descarto fora. Eu, em vez de fazer esse descarte fora, eu falo o seguinte, por que Paulo escreveu isso? E não o que ele escreveu, não por que ele escreveu. E se eu conseguir, de alguma forma, entender por que ele escreveu, será que eu também não posso reescrever esse texto à luz do meu dia? Então, se ele está escrevendo isso, porque ele estava no meio de um grupo que precisava de identidade, um grupo que precisava de uma certa ordem, para que ele fosse, vamos chamar de relevante ao seu tempo, que ele pudesse ser identificado no seu tempo como alguma coisa legal. Vocês dois vieram aqui, vieram, sei lá por que razões, mas vamos imaginar que você vai, pô, é um grupo legal. Mas esse legal não foi uma zona. Não é assim, pô, é legal que vale a pena discutir o texto, as pessoas podem se abrir, então identificou alguns valores que para você, de repente, eu estou chutando, que os valores poderiam. Mas não são, esses valores simplesmente são construções nossas. Isso daqui não é Deus. Não houve uma revelação divina de falar, sentem-se em círculo e ponham a comida no meio Não, isso tem uma espontaneidade. Agora, dentro disso, o que poderia chamar de Deus? Talvez os vínculos de amizade que a gente está estabelecendo, talvez as formas de amor que a gente está aos poucos crescendo entre nós, as confianças. Eu creio que é isso que a gente poderia chamar de Deus desse grupo aqui, porque a forma que a gente está organizando é uma forma passageira que vale para um grupo mais ou menos desse tamanho. Paulo também estava dentro de um grupo que estava dentro de um lugar chamado Corinto e que precisava de uma certa visibilidade. Então ele fala, bom, vamos dar uma ordem no galinheiro. Essa ordem é o seguinte, vamos hierarquizar esse trem aí. Por quê? Porque a sociedade de 2000 anos atrás era fortemente hierarquizada. Se eu não criar uma correspondência, eles vão falar, bom, ali é um bando de arruaceiro, anarquista. É a leitura que eu estou fazendo desse texto. Então vamos organizar de forma a poder ter alguma identificação, e dentro dessa identificação, aí o cara fala, bom, me identifiquei, mas agora vamos participar desse ambiente amoroso, esse ambiente legal, espontâneo. Aí vai se descobrir o que está por trás dessa ordem. A questão da hierarquia, para mim, é simplesmente isso. Cultural no sentido, uma sociedade como a nossa, que não é de 2000 anos, agora nós estamos falando em 6, 7 mil anos, é uma sociedade absolutamente machista, fundada sobre os valores, o ponto central dessa sociedade é o homem, e esse homem só se submete a Deus. Tentando fazer uma leitura histórica, o homem se submete a Deus e toda a sociedade se submete ao homem. Então, mas aí você está falando que esse texto não serve para ele pode ser, eu entendo que ele pode ser descartado enquanto a hierarquia. Porque em Cristo Jesus, aí Paulo no fim do texto, no início ele fala, o homem é o cabeça da mulher, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo da mulher, do homem é o homem da mulher. Mas no fim ele fala, mas o homem veio da mulher, e a mulher do homem. O que ele faz é destruir a hierarquia no fim da história. Ele fala, não existe um que veio do outro, outro que veio do um. Olha gente, isso é um jogo. O homem, a mulher veio para o homem. Está essa parte. No finzinho, lá pelo capítulo, versículo 14 em diante, o que ele fala? Comendo intercura, né? vai ser O que ele está dizendo no final? Se dá a opção da gente acreditar ou não, ou discordar, pode ter isso. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. Ele está dizendo Não, a partir do 12, ó. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Portanto, aí ele destruiu toda a possibilidade hierárquica. No início ele fala de uma tradição. No início ele fala de uma tradição e baseado na tradição ele estabelece a hierarquia. Mas no fim ele fala, gente, todo mundo vem de Deus. E em Cristo Jesus temos que encarar as nossas relações
Veja, eu estou tentando agora já jogar isso para o século XX. Não estou dizendo que Paulo disse isso, eu estou falando, eu consigo entender esse texto à luz de dizer, no século XX, eu não consigo mais estabelecer uma relação hierarquizada com a minha esposa. Mas só se eu for hipócrita. Gente, vamos usar Ibabe como exemplo. Se eu usar Ibabe como exemplo, e eu já vi acontecer isso, a Silvia Kivitz nunca poderia pegar o microfone e falar lá na frente. Porque isso é contra a hierarquia do Novo Testamento paulino. Paulo não admite mulher falando dentro da igreja. Se eu ler a luz desse jeito, hierarquizado. Mulher, fica quieta, isso nós vamos ver lá na frente, fica quieta e só fale lá em casa. Bom, mas nas nossas igrejas isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é uma hipocrisia. Porque as mulheres pegam o microfone e falam, elas cantam, elas falam, elas pregam, elas oram, elas falam um monte de coisa. Então como que eu vou enxergar isso? Vou enxergar que isso foi pro saco. E como que foi pro saco? Porque em Cristo todos somos iguais. E o que sobra desse texto é isso, olha, historicamente nós temos que respeitar o nosso estar histórico. Mas temos que pensar que além da história, em Cristo Jesus está todo mundo igual. O que prevalece na jogada é esse entendimento que pelo amor nós vamos chegar numa igualdade entre as relações. Não existe branco, não existe preto, não existe homem, não existe mulher, não existe escravo, não existe livre, não existe judeu, não existe crente. Existe todos iguais em Cristo Jesus. Não existe homossexual. Não existe homossexual e heterossexual. Todos somos iguais em Cristo Jesus. Esse 12º parágrafo é bem claro com isso. E eu também, o 11º, né, que ele fala, todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão. Ele já falou, quer dizer, ele já igualou todo mundo. Ele não é nenhum nada sem o outro. Nenhum, E aí o entendimento que a gente tem que colocar. Agora, isso não obstante, o que nós precisamos colocar mais fortemente é o seguinte: ainda que o texto diz isso, cada família se organiza de um jeito. Nós não podemos uniformizar, porque cada um tem uma história pessoal. Não adianta eu dizer aqui, olha, a família se organiza desse jeito. Você fala, não concordo. Por quê? Porque segundo as tuas tradições, diante de Deus, você organiza a sua família de um jeito distinto da minha. Mas, no fundo da história, o que nós temos que falar é o seguinte: que tem que prevalecer a graça e o amor. Aí eu estou com o Ari. No fundo, é a graça e o amor. Nessa organização que você estabelecer na tua casa, se no fundo tiver a graça e o amor, ao fim, alguma coisa vai ser, Cristo vai poder ser visto ali. Agora, ainda que exista absoluta igualdade, mas essa graça divina e esse amor de Deus não estiver presente, é anarquia, é algo que, segundo o texto bíblico, ela não tem consistência. Então não é a hierarquia ou não a hierarquia que está em jogo, mas é esse tudo vem de Deus. Essa possibilidade de nos enxergarmos em Deus como iguais e nos valorarmos como iguais, mais do que estabelecer quem manda em quem é cabeça de quem. Mesmo porque nós sempre olhamos a hierarquia baseado num regime piramidal, militar e romanizado. O rei, os senadores e os súditos. Mas se nós pensarmos que o Emanuel, que é Cristo, que é Jesus, ele é Deus que se fez homem, e como homem foi servilmente maltratado e aceitou isso, essa hierarquia é uma hierarquia invertida. Nós pensamos em hierarquia de quem manda, e a hierarquia de cabeça aqui é a hierarquia de quem serve. Não é de quem manda, é de quem serve. Então aí eu volto à pegadinha de Efésios. Se você quer ser o cabeça da esposa, sirva a esposa. Aí sim, porque aí tem muito a ver com o que a gente leu lá atrás de Paulo, quando ele falou, olha, estão dizendo aí que tem apóstolos, mas se quer ser apóstolo, seja como eu. Eu fui naufragado, eu fui esbofeteado, fui perseguido. Nós não lemos isso até você? É esse o sentido de ser o cabeça. É o sentido de sofrer todas as consequências de servir até a morte. Se a gente conseguir encaixar, eu quero ser cabeça da espera, tá bom, então você vai ter que se arrebentar. Não, arrebentar não, eu quero mandar. Então você não quer ser cabeça. Você está invertendo o polo.
Ah, então eu quero ler só os últimos versículos. Beleza, então estamos todos iguais. Todos em Cristo Jesus somos iguais. Beleza, acabou. Aí facilita para todo mundo. Vendo por essa perspectiva, É o quê? Achando que Você pode ser a cabeça, né, Cíntia? pode se arrebentar. Não, mas vamos voltar. pode se virar e trabalhar e se virar. Mas vamos voltar existe um fator histórico nessa relação. Por isso eu estou colocando, existe um fator histórico. Não estou dizendo para você assim, nossa, estou dizendo percebamos historicamente, mas percebamos também que em Cristo Jesus todos somos iguais. Se conseguimos fazer esse jogo, que é terrível, de um lado uma utopia, de um lado uma realidade. A utopia é sermos iguais, e a realidade é não dá para ser igual. Agora, eu queria voltar no negócio que o Marcos falou, para a gente não ficar só uma reflexão do centro da gente, pensar no que de sociedade deve equacionar e o que o amor tem que me tirar desse equacionar de sociedade. Né? Acho que cada um pensar em relações mesmo, quanto de encharcado de amor eu estou sendo, me faz até destoando do lugar comum. Acho que a gente está numa reflexão pessoal para a gente não ficar distanciado, né? Eu também não. Não ficar. Eu queria chamar para a gente pensar na aplicação desse texto para a gente, disso que a gente discutiu aqui. Tem muita coisa que eu vou ter que estar ainda me moldando a uma sociedade, tá? Algumas, pelo menos foi essa leitura que eu fiz. Algumas coisas que a gente faz, algumas coisas que acontecem, são em função da realidade que eu vivo. Mas estar aqui, nesse perfil de sociedade, de cultura que eu tenho, não me faz me esgotar aqui, mas eu tenho que estar, além disso, em amor. Então, a minha relação com o Sérgio, quanto que está nesse formato de autoritarismo, de submissão, de sei lá o que, ou as relações que a gente tem estabelecido. Eu não acho que fica muito sentido a gente entender sobre isso. Eu acho que a proposta é a gente transformar a gente. Mas você está falando assim, por exemplo, vamos dizer, na minha relação conjugal, eu tenho uma relação de autoridade. Exemplo, né? Vamos dizer que A fosse partir assim. de hoje você vai ser. É uma metáfora. É um exemplo, vai. Aí você está falando que Já deu um José para eu falei nesse. Dizer que fosse verdade. Exemplo, amor, eu sei. você está falando como ou até que ponto o amor está nessa relação que carrega a cultura da época. Eu colocaria o seguinte, pegando a fala de vocês antes, aqui no nosso grupo ele é heterogêneo e ao mesmo tempo homogêneo, mas tem pessoas aqui que exercem liderança nata, são líderes carismáticos dentro das suas diversas atividades. Tem outras pessoas que se esforçam para ter uma liderança, uma chefia. Tem pessoas que não estão nem aí para isso. Tem pessoas que já se assumiram numa situação de não liderança. Isso é uma realidade posta. Independente de como nós chegamos, se daqui 20 anos esse desenho vai mudar ou não, essa é outra história. É uma realidade posta. Agora, independente se eu sou líder, se eu sou um líder carismático, se eu sou liderado, ou se nem liderado nem líder, eu me restabeleci dentro de uma outra conduta. Isso é uma realidade. Como que agora eu mantenho essa tentativa? Porque se o nosso cristianismo for só adaptação, então eu estou com ele, eu não quero saber de cristianismo. Eu tenho zilhões de outras alternativas muito mais valiosas como adaptação e para me dar bem. Se o meu cristianismo for uma tensão constante
entre viver uma realidade no qual eu preciso me adaptar, mas ao mesmo tempo manter alguma chama de fé e de esperança, que eu posso alterar alguma coisa. Mas que alteração? Uma alteração que seja amorosa, que seja graciosa. Eu acho que é o que sobra do cristianismo, é esse centro nervoso do cristianismo, é isso, que nos diferencia, é a graça e o amor de Deus em nós. É vivermos numa esperança de estarmos no mundo, líder ou liderado, ou afora disso, e ao mesmo tempo auxiliar o mundo com alguma coisa que nos é próprio, que nos é pessoal. E aí a gente vive numa tensão. E nós não podemos querer parar de ser tensionado, porque se a gente para tensionado, ou a gente sai da realidade e vira um Amish, ou a gente se torna um adaptado. Ser cristão é ser tensionado entre estar no mundo e não pertencer ao mundo, ao mesmo tempo. E, com isso, ajudar pessoas que estão adaptadas e infelizes, ou pessoas que estão absolutamente alienadas e absolutamente fora da realidade. Eu acho que é dentro dessa linha que a gente... Agora, é um exercício diário. Eu acho que o que a gente tem proposto aqui é não trazer respostas, só para vocês entenderem, mas trazer tensão, mas encontro. Desestabilizar, né? Eu estava pensando nisso que você estava falando agora. Eu acho que, eu não sei se para vocês é a mesma coisa, mas a gente não dá para gerar nenhuma dúvida que se nós seguíssemos tudo que está aqui, será que a sociedade, o mundo seria mais feliz? Se todo mundo seguisse? É o que ele acabou de dizer. Perfeito, é isso que eu estou falando. Se todo mundo seguisse, mas como você vai fazer para todo mundo seguir? Não, perfeito, mas a partir do momento que você está lendo, estudando, como é que você vê? Então, eu vou tentar seguir isso que a Bíblia me diz. Eu tenho certeza que eu vou ser mais feliz, eu tenho certeza que eu vou criar uma relação melhor. Quer dizer, então você teria que estar meio que seguindo, por isso que de repente não dá nem para condenar os cristãos mais ortodoxos que usam o véu até hoje, porque realmente eles querem seguir isso. Eu concordo, cada um tem uma interpretação. Ele quer seguir, ele fala assim, eu quero viver isso aqui. Né? E às vezes a gente, talvez, nesse caso não, mas, ou sim, mas realmente se sacrificar para fazer as coisas que estão aqui. Realmente aqui está, eu acho que a felicidade, onde está a realização, onde está a paz, né? Então, essa aí é a questão de separar o que é, por exemplo, cultural e que não tem relevância. Então, mas tem pessoas que para aquela pessoa é relevante, você vai falar o quê? Eu acho que o mais importante é essa situação que ele colocou, é a tensão do mundo que está diferente com aquilo que a gente acredita. Mas não dá para você colocar tudo em prática, né, efetivamente. Você vai tentando, e aí tem essa leitura que eu acho uma coisa muito legal, que é você ser o sal da terra, no sentido de você mudar, vai influenciando as pessoas, vai temperando, para que as pessoas vão mudando. E esse é o conceito de construção. Não significa que você vai conseguir fazer tudo hoje. Não dá para você mandar usar véu. Entendeu o que eu quero dizer? Não, é a mesma realidade. Aí tem o fator popular, mas não dá para você ir lá, por exemplo, esse exemplo. Não dá para você pegar lá e falar, pega tudo que você tem, pedir. Não dá. Eu acho o seguinte, o cristianismo, muitos anos, vendeu a ideia de que se cumprir tudo que está no livro, todo mundo vai ser feliz. Só que aí transformou que tudo que está no livro num monte de regra. E todo mundo ficou maluco. E ninguém consegue fazer a regra. Aí piorou, porque isso ficou triste. Quando eu acho que a relação é essa mesmo, para nós, não o Amish ortodoxo, nós aqui, esse grupo, eu não estou saindo dessa sala. O nosso negócio é o seguinte, nós temos uma realidade dura, que muitas vezes nós não compreendemos, nós não concordamos, nós não queremos compactuar com esse negócio, mas nós estamos lá dentro. Não tem jeito, ou pagando propina, ou tirando nota por fora, ou passando no farol vermelho de vez em quando. Alguma coisa a gente vai fazer, mas aí ferrou. Porque pequeno ou grande é a mesma coisa. E do outro lado tem aquilo que a gente se mantém falando, não, mas o meu ideal não é esse. Quando a gente tira esse, o meu ideal não é esse, é que a gente se ferra. Porque aí a gente só fica andando nesse círculo e perdeu a sensibilidade. A gente vê um
menino ser raptado por 4 bandidos num carro e perder a cabeça porque ficou para trás, para fora do carro, como a gente viu no Rio de Janeiro esses dias, e banalizou a violência para nós. Tá normal, daqui a pouco vem um bandido e decepa esse cara. Mas se a gente for tendo esse espírito e fala, nós estamos vivendo essa sociedade violenta, mas eu não quero a sociedade violenta. Eu sou uma voz de discordância. Eu sou uma voz que quero a graça. Também não quero a pena de morte. Agora estou falando por mim. Não quero a pena de morte para esses caras. Porque eu não concordo. Porque eu estaria fazendo igualzinho a eles. Então o que eu quero? Eu quero outra. Uma coisa que eu talvez não sei falar o que é. Mas eu sei que não é isso. Eu acho que a gente tem que manter. Eu creio que o cristianismo é essa desarmonia harmoniosa. Você está dentro, mas você quer sair fora. E esse sair fora ajuda todo mundo de alguma forma a melhorar a coisa. Então, acho que essa é a atenção que você falava, que é o legal. É o legal. Você fala, eu estou tentando, eu quero fazer, não consegui, corrompi, se for que você fez errado. Mas você não quer aquilo. E só para a gente terminar, eu acho que primeiro está tarde, né? Mas você vê que o texto ele não suscitou exatamente essa possibilidade. O funcionário, eu trato dentro de uma realidade hierárquica. Eu dou um bônus, eu dou uma comissão, eu dou um aumento, eu ponho sala com ar-condicionado, porque é uma relação de hierarquia e de obtenção de resultados mesmo. E eu não posso desprezar isso. Não adianta você chegar amanhã na tua empresa e falar, escutei uma coisa, eu tenho que amar todos vocês, agora nós vamos fazer um galpão, ninguém manda mais ninguém. A tua empresa vai procurar. Amanhã você tem que entrar lá e continuar dando bônus, continuar valorizando os bons funcionários, permitindo os maus. Você vai ter que jogar o jogo. E não tem que ficar com dor na consciência. Agora, existe um outro lado, que é um outro lado, vamos exemplificar no Vila Criar, que é uma relação onde o poder se desfaz. Por quê? Porque eu não estou dando para a criança para que no futuro ela seja uma boa empregada minha. Estou dando nessa relação. Pode ser que daqui no futuro ela fale, ó, tchau, não quero nunca mais te ver. E você investiu, você deu, você amou. Não, e não aconteceu nada. Não nem saber, né? Não aconteceu nada. Ou ela voltou, virou delinquente, foi assassinado. Você fala, pô, investimos tanto. Esse é o jogo. Né? Pode ser que ela seja o teu empregado um dia e entre num outro campo de relacionamento. Mas eu creio que você vê um texto que aparentemente falava da mulher ser submissa, e a gente pode suscitar essas possibilidades. No campo da realidade, no campo, vamos dizer, da nossa utopia. Tem que tensionar e tem que saber que a gente vive nesses dois ambientes. Nós vivemos nesse ambiente. E que é isso daí, Deus nos colocou para viver nessa relação. E o que nós pudermos fazer, o nosso ambiente de trabalho vai ser mais trazido para a utopia, ou seja, vou tratar os meus funcionários, os que estão debaixo de mim, com mais dignidade, oferecendo a eles melhores recursos de produção e serem felizes. Ao mesmo tempo que eu vou pegar a utopia e vou preparar para o mundo real. Também não adianta pegar os meninos da Vila Criar, colocar tudo numa redoma, fazer o Éden para eles nunca vão conseguir sair daquilo. Criamos uma outra dependência. Então acho que é isso que vale. E aí, como que isso aplica na minha relação marido e mulher, pai e filho, íntima minha, porque eu como ser humano individual tenho o meu lado realista e tenho o meu lado utópico. Como que eu convivo? Eu acho que é isso que a Bíblia tem para nos suscitar. Né? Esse é um exercício que eu acho que é legal da gente fazer. Não pegar o texto cru e falar, o texto manda a mulher usar véu. Não, o texto não manda a mulher usar véu. O texto fala para a gente ter uma visão, um pé na realidade e um pé na esperança. E esses dois pés têm que ser mantidos. O máximo de trazer a realidade para a esperança e o máximo de produzir a esperança dentro da realidade. Sabe? Aí eu acho que a tua crise inicial fica minimizada. Talvez você não concorde comigo, mas fica minimizada. O texto ainda tem uma atualidade. Não aquela do texto, mas uma que a gente pode reinterpretar e falar, bom, dá para conviver, sem pular essa página, sem tirar fora e sem ter que chegar e chamar meu marido de sim senhor, né? Não. A minha família eu construo dentro da realidade, utopia e vou construir. Não tem nada a ver com a família do outro. Então, noutra dimensão de relacionamento. Tem a ver com a minha dimensão. Acho que a gente conseguiria terminar mais ou menos pensando assim, e não ia botar para nós, a gente fica cansado. O que você acha?